Feira Brasileira do Varejo, esse é o FBV Cast e a gente traz aqui os insights direto do palco para você, diretamente da Fiergs. E eu estou agora com o cara que subiu ao palco para falar que venda é vínculo. Isso mesmo. Fabiano Zorteia, seja muito bem-vindo mais uma vez ao FBV Cast, meu querido. Pô, Elifas, que bom estar aqui contigo mais uma vez. Exato. É uma honra poder fazer parte do maior evento de varejo do Brasil, né? A nossa FBV. E hoje eu te confesso, cara, tava nervoso, tava tenso, cara, estreia de palestra. E sendo a primeira. Sendo a primeira, né, para abrir um evento com esse tamanho, né? E, nossa, me senti muito bem, uma energia muito boa da galera. O varejo tem muitos desafios, mas ao mesmo tempo é muito legal ver esse movimento das pessoas vindo para cá e querendo, né, obter um insight, uma ideia, uma alternativa para o seu negócio. E o Venda é Vínculo vem daí, vem de simplificar coisas complexas. E aí, tu já tem uma jornada de varejo muito grande, maravilhosa. E como é que surgiu a ideia agora de trazer essa nova palestra para falar sobre essa questão tão importante que é o vínculo justamente nas vendas? Então, eu passei a compor um pouco da minha análise com relação a varejo, futuro de varejo, tendências, olhando também para o futuro da sociedade, né? E tem um evento que eu tenho participado nos últimos anos que chama SXSW, que lá eu tenho a oportunidade de ver futuristas que olham para questões sociais que, por vezes, não são tão debatidas no varejo, né? Então eu vou da solidão ao protagonismo da loja física, podendo estudar comportamento de consumo, mas também olhar para os sinais sociais. E a convergência desses sinais me fazem entender que em tempos de tanta hiperconexão digital, a gente está cada vez mais desconectado fisicamente, e aí tem oportunidade para o varejo de eu ser uma alternativa para quem quer ter um contato humano, né? E o vínculo vem daí, né, cara? Porque eu não posso querer me vincular com alguém se eu estiver na correria, se eu estiver tensionado, se eu só quiser vender. Então eu preciso ter um interesse genuíno. Então o varejo tem sido, na minha visão, um lugar onde o vendedor tem que mais ouvir do que falar para poder ter conexões mais genuínas e aí sim poder aumentar muito o ticket médio, venda, faturamento e os indicadores que são essenciais. E qual o grande insight que tu trouxe da tua palestra para dividir com o público aqui com a gente? É entender que tem 3 grandes momentos da venda e tu precisa fazer alguma coisa importante em cada um deles. O primeiro é quando o cara entra na tua loja. E quando o cara entra, na minha visão, tu precisa comemorar. Não só abordar e dizer fique à vontade. Tem que ter rituais de comemoração. Depois é quando ele compra. Quando ele compra, tu não precisa agradecer apenas, né? Eu acho que tu deve parabenizá-lo. E ter também uma forma para que ele se sinta grato à tua marca por ter resolvido o problema dele e também ter, quem sabe, despertado o desejo de compra de algo que ele nem imaginou e que proporcionou um momento melhor no dia dele. E a terceira é quando ele usa. E essa é importante para ampliar mercado. Quando alguém usa o produto que tu vendeu, ela está mais intimamente ligada com a verdade que a tua marca oferece. E essa é a hora de pedir indicação. Para quem mais eu posso vender? Quem tu conhece? Me indica alguém. E aí tu pode ampliar o mercado que muita gente, num contexto de varejo, está precisando, né? Sim. Aumentar vendas, aumentar mercado, mais fluxo bom nas lojas físicas, que é um grande desafio. Então, para mim, o insight é que quem está na frente do varejo ou quem faz parte de uma operação de varejo tem que entender mais de gente do que de tecnologia, podendo compor o balanço dessas coisas. Em tempos de IA, o hype da tecnologia, do uso de inteligência artificial pode te distrair ao passo de tu não fazer bem feito o atendimento e as questões essenciais de ser varejista. E eu quero te dizer que as duas coisas são importantes. Tem que haver um balanço. Então, a gente fazer o básico bem feito no varejo não é nada fácil. Então, 80% do tempo de alguém que faz varejo tem que estar dedicado a isso, à essência de ser varejista. E a tendência e a tecnologia também, mas isso num espaço menor de tempo, especialmente quando tu é um pequeno varejista, é importante tu ir aumentando o teu repertório tecnológico, sem dúvida, vai decidir tua competição lá na frente, mas para agora, as duas coisas precisam andar juntas. Não dá para se distrair ao ponto de estar atendendo alguém, olhando o celular para atender uma outra pessoa no WhatsApp, né? E é muito engraçado isso que no mundo tão digital a gente precisa ser cada vez mais humano. E as tendências também de mercado, NRF, que tu acompanha muito bem, já falam muito sobre a questão de criar comunidade, criar experiência. Como isso entra e se encaixa perfeitamente no vínculo? Cara, essa pergunta é muito boa, porque para mim ela representa o futuro do varejo. Para mim, experiência, o conceito de experiência bom de usar,
é quando tu olha a experiência para serviços agregados a produto. Não é água saborizada, sabe? Um café bom é legal, mas não é a experiência. Experiência é quando eu te vendo, mas eu também instalo, eu resolvo o problema muito facilmente, eu estou contigo no pós-venda, na compra e também, se alguma coisa não acontecer bem. Então, o serviço agregado a produto, para mim, representa o futuro do varejo. Ele é menos transacional, é menos produto por dinheiro, ele é mais intencional, mais desacelerado. E isso faz com que o cliente perceba, opa, aqui tem alguém que resolve o meu problema de um jeito que ninguém ofereceu. Sabe aquele cara que tu comprou uma roupa e ele te oferece para te entregar passada, imaginando que seja legal tu sair usando, porque talvez durante a venda ele entendeu que é para uma viagem que tu vai fazer em breve. Então é sobre isso que eu estou falando agora num exemplo muito simplório, mas que para mim ilustra bem por que venda é vínculo. Eu me vinculo com alguém quando eu trato essa pessoa como um ser individual, quando ela se sente reconhecida por mim. E por isso, quando eu consigo fazer isso, a guerra de preço, o desconto, ele perde potência em detrimento à decisão de compra, que, venda também é reciprocidade, né? Primeiro oferece algo bom, depois o cliente vai te responder com a decisão de compra. E tu trouxe alguns pontos interessantes na tua palestra que eu consegui assistir ali no início, muita da parte de que hoje muitas pessoas estão no digital e estão se sentindo solitárias. E ao mesmo tempo tu traz um ponto muito importante que a gente precisa desacelerar. Tu acha que esse é o momento que nessas demandas, digamos assim, de crises que a gente está vivendo, o varejo tem as melhores oportunidades? Cara, eu acho que o varejo ainda vai chegar no seu melhor momento muito por conta disso. A gente está vivendo uma crise de saúde social no mundo, né? Segundo a OMS, 1 a cada 6 habitantes do nosso planeta afirma estar solitário. 42% das pessoas que usam rede social dizem que se sentem muito sozinhas quando desligam. Então, aquela sensação de estar conectado com o mundo, depois sai da rede social, está se sentindo isolado, depressivo, ansioso. E 81% da geração Z diz assim, marca, me ajuda a sair do digital, eu quero ir para a loja física. Os shopping centers já estão sentindo que o fluxo está melhor. Sim. Por conta disso. Então, que a gente possa, enquanto varejo, ser um lugar de acolhimento dessas demandas que envolve a jornada de vida das pessoas. E o que é o varejo, se não um ponto de encontro social também, além de prateleira e produto? E ele precisa mostrar que ele é isso, oferecendo momentos de convivência, oferecendo verdade entre relações humanas. E o ato de servir, para mim, é algo simples de entender, é algo que desde que o varejo existe é necessário, mas para mim, agora é um novo hype. Junto com a inteligência artificial, o ato de servir, ele passa a ser mais percebido pelo consumidor do que ele estava. Porque é isso que diferencia uma oferta digital, que representa 15% do varejo brasileiro em termos de volume, né? De compras, de uma oferta física. Agora, se tu fizer sempre como fez até agora, o varejo físico, prateleira e produto, mais tradicional, atendo bem e acho que isso é suficiente, tu vai ter problemas aí na frente. E a minha recomendação é que tu entenda, poxa, o que é o meu negócio representa além do produto que eu vendo? Responde essa pergunta devagar, quais são as dores e valores da minha comunidade, do meu bairro, da minha rua? Aí tem ideias para te fazer inovação e ser uma alternativa onde o cliente perceba mais facilmente, que não importa tanto o preço, mas ali tem uma oferta que faz muito bem para o meu dia e o consumidor está disposto a pagar um pouquinho mais quando percebe uma oferta assim. E é muito legal o que está falando, porque vem de 2 pesquisas recentes que o Cindy Lojas fez sobre a intenção de compras, tanto no Dia das Mães quanto no Dia dos Namorados, em 2026. E aí trouxe um dado muito interessante, que as pessoas têm maior intenção em querer ir ao lugar físico. Então, o consumidor está preparado para ir para a loja, mas será que a loja está preparada para receber? Que legal essa pesquisa, o Cindy Lojas é sempre muito atento, né? E é mais uma que nos ajuda a apoiar esse tipo de análise. E eu acho que o cliente está pedindo socorro para as marcas, dizendo, cara, oferece algo um pouco melhor, que eu quero ir aí, mas eu preciso de motivos. Verdade. O cliente não precisa mais ir a uma loja física, ele consegue resolver no digital, mas por que ele vai e segue sendo a maior parte das compras dele? Porque ele quer ir. Mas para ele querer ir na minha loja, eu preciso dar motivos para ir. E motivos têm a ver com esses serviços agregados ao produto, né? Então, poxa, eu vou lá porque lá eu aprendo um pouco sobre um jeito de vestir. Eu vou lá porque lá o tratamento é muito bom, as pessoas sorriem e eu me sinto melhor depois que eu saio. Eu vou lá porque lá eu aprendo mais sobre o produto. Eu vou porque eu saio com mais produtos do que eu imaginei, eu descubro coisas novas que eu não descubro na internet. Eu vou lá porque tem curadoria. Num mundo com tanto barulho e tanta oferta, tá difícil comprar qualquer coisa. Então eu vou lá porque eu confio, e confiança não é commodity mais. Infelizmente, nesse mundo de Deus,
confiança. As pessoas têm milhões de seguidores, não tem ninguém para cuidar do cachorro. Né? Então, se eu consigo abrir um espaço de confiança, as pessoas têm motivos para ir. E para mim é isso que vai pautar muito o futuro de uma loja física que vai performar bem. Beleza. Já indo para o final, quero fazer uma pergunta que eu te acompanho há muito tempo. Te considero um cientista e um futurista do varejo. Eu sei que tu vai em muitas feiras, tá? Agora vai ir também aqui na frente. Mas como é que tu faz essa conexão de um conteúdo que às vezes ele é tão macro, trazer aqui para dividir? Porque tu tem uma agenda imensa de palestra que tu faz de pós-NRF. E como é que tu traz isso? Porque eu vejo que tu é a primeira pessoa a usar um jargão que eu gosto muito, que é varejo raiz. Que é essa questão de conectar do pequeno né, do grande pro pequeno. Como é que tu vê essas conexões que tu traz de grandes feiras, de grandes eventos e compartilha na tua andança ali na frente? Como é que tu realmente vê que isso é a forma legal de levar o conteúdo para as pessoas? Excelente. Bom, a gente troca muito, né? Eu troco muito com profissionais que eu confio, tu é um deles. E essa coisa de trocar muito a respeito de uma tendência, de uma conversa, para mim, ela é muito importante. Porque eu não gosto de embarcar em hype, né? Eu acho que eu tenho 43 anos de varejo 30, então eu não posso mais embarcar em hype. E, por exemplo, quando surgiu a onda do metaverso, eu desconfiei muito, porque além dos dados, que não havia nada concreto que demonstrasse que o futuro era para lá, eu ouvi a minha intuição também, enquanto ser neste mundo, e enquanto pessoa que gosta de falar com gente que está fazendo varejo. E nada apontava que aquilo ali poderia ser o lugar onde a gente ia fazer a maior parte das nossas compras, e não aconteceu. Então eu gosto de fazer essa depuração a partir do que eu estou vendo de realidade agora. Legal. Falando com empresários, né, entendendo um pouco sobre o que está fazendo sentido ou não, lendo muitas pesquisas de comportamento de consumo, mas checando se isso está fazendo sentido no momento do consumo brasileiro. Né? Isso é só hype, né? Então eu desconfio um pouco, positivamente, assim, de dados que, segundo o histórico de pesquisas a respeito daquele assunto, ou a minha intuição baseada em observação, ela diz que aquilo ali não deve dar certo, sabe? Então eu gosto de ter essa até responsabilidade de poder entregar algo que às vezes não é tão sexy, mas vai ajudar o cara a gerar movimento. O varejo está cheio de problema. Se eu puder ser um ator que vai ajudar a tirar barulho e apontar caminho, poxa, eu vou até o talo com a minha energia para poder ajudar, assim como foi hoje de manhã na abertura, né, desse evento que é gigantesco, que honra, né? Poder ver nos olhos das pessoas que algumas coisas estavam fazendo sentido e depois falar com eles. A melhor parte da palestra é o depois, né? Falar sobre, poxa, o desafio da loja física a gente pode resolver assim ou assado. Eu acho que o varejo não precisa olhar muito para frente. Legal. Ele tem que olhar o próximo ano, os próximos 5 anos. Quem está agora no clima da Copa tem que agir a respeito do clima da Copa, né? E às vezes algo que é apresentado para o mercado de um jeito complexo, ou às vezes até irresponsável, pode paralisar alguém que poderia crescer, empregar, como eu já vi várias vezes. Então, é dessa forma que eu gosto de trabalhar. Que legal. Cara, para encerrar, última pergunta para o empreendedor que está te assistindo. Qual é o primeiro passo que ele faz para realmente começar a gerar vínculo? O primeiro passo que ele faz é criar um ritual de comemoração quando alguém entra na loja dele e ter uma presença digital que seja relevante e autêntica. Não precisa ser sofisticada, não precisa ser uma produção, mas que seja autêntica a respeito da verdade que o cara vai ver quando for na loja física. Legal. Integrar essas duas abordagens, tanto física quanto digital, é a forma que ele vai conseguir começar vínculos ou mantê-los, né? E olhar nos olhos. Eu tenho uma frase que eu escrevi há pouco tempo, a turma está tirando foto do slide, então acho que está pegando, que é: o vendedor deve ouvir o cliente com os olhos. E o que eu quero dizer com isso, não deixa de dar atenção plena e celebrar algo que é muito difícil, que é trazer o cara para a tua loja. Legal. Fabiano, obrigado pela tua presença aqui no FBVcast e compartilhar tanto conteúdo bom aqui pra gente na Feira Brasileira do Varejo. Obrigado, Elifas. Uma honra estar contigo, bater esse papo, sempre aprendendo, trocando, que a gente possa ter muitos momentos ainda juntos de produção de conteúdo. Parabéns pelo teu trabalho também. Muito obrigado. Esse é o FBVcast.